Podcast Fortalecendo a Fé está começando um programa especial com o nosso ilustre pastor, que daqui a pouco vocês vão saber quem que é. Estou aqui com a Meire, que está aqui do meu lado, com o Marcos, que está atrás da câmera. Daqui a pouco vocês vão conhecer o Marcos. E graças a Deus a gente começou um podcast, né, Meire? Nós estávamos ansiosos para isso, né, Igor? Graças a Deus. Então Deus está no controle de tudo e vai dar tudo certo. Amém? E hoje a gente está com um tema sobre a fé. Olha o nosso tema do podcast. Marcos, o que você acha desse tema? Tema forte. Vai ser bom pra mim. Vai ser bom pra mim. Hoje a gente tem umas perguntas com o nosso ilustre pastor Ângelo Galvão. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E vai ser muito bom. O pastor tem uma sabedoria incrível e com certeza vai ser bênção, né, pastor? Amém, eu creio nisso. Amém. Pastor, antes da gente começar, a gente tem um presentinho da Divulgue. Que bênção. A Divulgue é que faz confecções de camisa. Nosso amigo Marquinho. Já começo ganhando presente. O Marquinho e o nosso amigo Tiago e a Daiane. Daiane, muito obrigado por esse mimo, seu pastor. Muito obrigado. Já vou abrir o presente para ver a beleza dele. Você quer comprar camiseta? Vai lá na Divulgue. Eles fazem os melhores uniformes e camiseta para você, tá? Olha aí, pastor. Ó. Igual a nossa, olha. Aqui. Qualidade da Divulgue é essencial. Olha. Deixa eu melhorar aí, né? Aí, ó. Minha camiseta do podcast da Divulgue. Muito aí. bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Divulgue. Obrigado, Daiane. Obrigado, Tiago. Isso. Marquinhos, o que você tem a falar desse podcast que a gente está iniciando? Esse podcast, graças a Deus, né, nasceu, né, uma coisa que a gente sempre vem pensando, pastor, é o que a gente pode fazer para contribuir, né? Café dos nossos irmãos, contribuir com a nossa geração, né? E o Claudemir, Deus colocou no coração dele, ele nos convidou, a gente acreditou, né? E vamos abrir essa porta aí, que o Senhor vai fazer grandes coisas, tenho certeza. Com certeza. Nosso pastor Ângelo vai abrir o nosso podcast, né? Primeiro a ser entrevistado é ele. E muitos já estão agendados já, né, Meire? A nossa amiga tem uns Meire. aí que vai ser surpresa, viu? E é internacional. Internacional, Meire? Isso não dá pra perder, lá não. do outro lado. Lá Ó, o pastor já vestiu a camisa dele lá, ó. Já estou uniformizado já para o podcast. Pastor, vamos começar então falando um pouco da sua trajetória como pastor, até chegar ao pastoreio, né? Como começou, como que foi o início, foi difícil, foi fácil, né? Porque todo mundo acha que a vida do pastor é fácil, né? Começar é chegar no pastor muito rápido. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas chegando ao pastoreio muito rápido, né? Sem as escalas que tem para chegar, os degraus que tem para subir. Como foi, pastor, esse início seu? Me veio ao coração hoje e me lembrei agora, você falando, é interessante que a gente não aceita Jesus para ser pastor. A gente aceita Jesus para ser crente, para viver a fé. Eu tinha 16 anos de idade, fui evangelizado por um amigo de escola, que é meu amigo até hoje. Ainda é continua Ronaldo, nos caminhos de Deus? Continua, é meu amigo e por sinal é meu cunhado também, que eu casei com a irmã dele. E ele me ajudou a dar os primeiros passos na fé, me levando para a igreja, me ensinando as coisas que pertenciam à igreja, não é? Ele insistiu comigo num culto para eu ser batizado com o Espírito Santo, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, a gente aceita Jesus nessa expectativa de ter Cristo como Salvador, de andar com Ele, de chegar no céu. Esses são os primeiros passos da caminhada. Na verdade, há 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu não tinha a menor pretensão de ser pastor. Nem passava na mente. Não. A gente queria ser crente. A gente aceitou Jesus, gostava de cantar na mocidade, eu fui inserido numa comunidade que fazia muito evangelismo. Então a gente saía domingo à tarde, carregando as caixas, ora nas costas. Uma hora o irmão emprestava uma carriola para a gente carregar as caixas de som. E a gente fazia evangelismo à tarde e era a nossa alegria, né? Era a nossa alegria. O evangelismo naquela época parece que era mais
mais feliz, né? Não era tão... Parece que hoje é mais obrigado a turma fazer o evangelismo. Era mais cultura, né? Mais cultura, o mundo né? mudou, né? As Muda. pessoas, naquela época, 30 anos atrás, as pessoas também estavam mais na rua. Mas na né? rua. Hoje você, às vezes, não tem... Perdemos essa cultura, né? A rua se tornou um lugar perigoso, complicado. Então, as pessoas estavam mais na rua, era mais fácil, as pessoas se conheciam mais. E era uma cultura daquela época, né? Pastor, E hoje nós mas temos que... antes de o senhor aceitar Jesus, Sim. como foi assim, o caminho, assim? O senhor já sabia da palavra, já conhecia, antes de conhecer esse amigo? Como que foi isso daí? Então, eu sou de família católica, não é? Minha família vem do catolicismo, aquela mistura, né? Católico, mas alguns vão ao espiritismo, outros vão na macumbaria, mas a raiz básica católica. É católico. Minha mãe me ensinou o catolicismo, me criou, né, como mãe e pai. Eu fui criado sem pai e não tinha nenhuma pretensão, não tinha nenhuma inclinação para o cristianismo, né? Muito poucas pessoas da minha família eram crentes, não tinha, era uma coisa assim que não se via muito. Então o senhor Era foi lá o uma primeiro, tia na distante. verdade? Minha tia foi primeiro, depois ela se afastou um pouco. Aí em 1993 eu aceitei Jesus. Ai, que bem, sim. 16 anos eu tinha. 16 anos, pastor. 30 E de lá anos. para cá, como que foi, hein? Essa trajetória para o senhor de chegar como um pastor Meu e um pastor presidente. Eu particularmente conheço o senhor, né? Porque a gente trabalha muito, faz muito trabalho junto. Sim, E sei o quanto é difícil. é muito difícil. Até para agendar ele, né, Ian? Nossa. Nossa! As pessoas acham que Não nós, diga por isso. estar dentro da mesma congregação, acham que é fácil, mas não é não, hein, gente? Não, é fácil sim, eu tô aqui. Deixar o negrão pregar não Não é fácil não, é irmão. fácil, não. Não é. Mas nós temos o prazer também de ter o senhor como nosso pastor. Amém, é uma honra para mim também. Me conta um pouco da sua trajetória. Jesus. Porque eu creio que foi em base de fé. Foi Sim. baseado na fé. Sim, Mary, é interessante, né? Eu aceitei Jesus com 16 anos de idade. O irmão Francisco Feitosa me levou para a escola dominical. O primeiro departamento da igreja que eu conheci foi a escola dominical. Me colocou como secretário. Então, como secretário, eu tinha que ir para o templo central fazer a aula dos professores. Que enquanto a aula estivesse sendo dada na congregação, eu estaria trabalhando. Então, já fui direto para a sede e louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por esse contato que eu pude ter com a sede. Foi muito saudável para mim, me proporcionou muita coisa boa. Eu fui para a sede, comecei a fazer aula para professores. E enquanto eu estava fazendo aula para professores, aí na congregação, fui sendo professor, substituindo fui aprendendo, né? E enquanto eu estava estudando, surgiu o curso de formação de obreiros em Campinas, CFO. Eu fui da primeira turma do CFO. Ai, que benção. Aí eu, Juscelia, também fez CFO. E nós somos da primeira turma desse curso. Depois eu fui dar aula nesse curso. E aí, posteriormente, eu fui fazer teologia, né? Ô pastor, mas a base então foi a escola bíblica. O primeiro órgão da igreja que eu participei foi a Escola Bíblica Dominical. Tá vendo? Quem não gosta de acordar cedo para a escola bíblica, a base Para mim de foi tudo, importante demais. para chegar onde Deus quer que chega, tem que estudar. Sim. Tem que vir para a escola Um bíblica. bom obreiro frequenta uma escola. Frequenta a escola bíblica. Um bom crente frequenta a escola bíblica. E eu falo mais adiante, frequenta uma reunião de obreiro, Também importante. porque é muito importante o aprender, né? Sim. Eu sou oriundo de congregação. Sou oriundo da congregação do Jardim São Vicente, na periferia de Campinas. E nossa congregação não era muito perto da sede. Mas eu digo, hoje às vezes vocês me veem insistindo com o pessoal. Eu fui muito abençoado tendo contato com a sede. Sim. Muito do que Deus fez na minha vida foi propiciado por esse contato que eu tinha com a sede. Então eu insisto, porque eu sei o quanto é importante para a vida de um obreiro ter esse contato com a sede do crente, né? Um campo só. É um campo só, porque congregações é simplesmente o braço da sede. Sim, somos um corpo, né? Porque se nós não tivermos uma união com a sede, o que adianta a gente pertencer a uma congregação?
Ô, pastor, a facilidade de pregar, o senhor sempre teve essa desenvoltura, essa oratória? Eu ainda não tenho. Quem falou que eu tenho facilidade para pregar? Se o pastor não tem a facilidade de pregar, quem vai ter? Eu ainda não tenho. Toda mensagem é um parto. Toda mensagem é muito complicado. Não tem quem domina aquele metro quadrado. Não tem mesmo. Não tem. Eu também sinto medo, eu também sinto insegurança. Sente aquele gelinho ainda? Sim. Hoje eu ensinei na sede e não achei que foi bom. Entendeu? Eu fico imaginando, Claudemir. Ele sente esse gelo, imagine nós. Nossa, nós gela inteiro. No dia que ele me colocou para falar uma palavrinha, eu errei até o nome do livro. Acontece, eu também já errei. Pregar é um dom, isso é inegável, né? Pregar é um dom. Eu acredito que Deus usou de misericórdia comigo e me deu esse dom. Mas o fato de você ter o dom não significa que chega pronto. Não. O dom é a graça que Deus te dá para fazer. Mas o se preparar, o preparar-se é com você. Por exemplo, eu tenho o dom da pregar. Mas se eu não ler a Bíblia, não conhecer teologia, não conhecer... Não adianta ter o dom. Então quer dizer que nem todo mundo pode pregar? Todos podem, depende a visão. Todos podem falar de Jesus. Sim. Pregar no púlpito para edificar a igreja, aí tem um chamado mais específico. Aí é um dom. Todos podem pregar, falar de Jesus, como eu comecei assim, Sim. informalmente, falando de Jesus, evangelizando na rua. Entendeu? Essa foi minha escola. Mas chegar ao púlpito aí já é um processo... Aí seria um processo Sim, mais sim, elaborado, né? Sim. E nesse caminho, pastor, como que é desenvolver a fé? Olha, crer é a base de tudo, né? A Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam, né? Hebreus 11:6. Então, sem fé é impossível. Já está escrito na palavra. Crer é essencial, não é? Crer, nós estamos comemoramos nesse mês de outubro, 31 de outubro, Sim. 506 anos da Reforma Protestante. Olha. E o que mudou a história de Martinho Lutero e, consequentemente, da Igreja Moderna foi ele ler na Escritura que o justo viverá pela fé. Foi né? mesmo, hein, pastor? Então a fé é importante, crer é muito importante. Pastor, e a fé anda junto com a dúvida ou não pode andar junto com a dúvida? Olha, eu costumo dizer que Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Deus tem problema com a nossa incredulidade. Mas a dúvida não atrapalha no processo de caminhar com Deus, na fé? A Bíblia recrimina a incredulidade, não a dúvida. João Batista teve dúvida. Sim. João Batista mandou perguntar. Pergunte se é ele mesmo ou se nós esperamos outro. Não é? Abraão mesmo teve, né? Teve dúvida. Porque, Por e isso que ele eu foi digo. o pai da fé, né? Mas João Batista não conhecia ele tão de perto assim? Porque Foi quem ele teve batizou, né? Ele teve essa dúvida assim. Olha, nós hoje temos a história completa. Sim. Então a gente consegue ver o panorama da história completa. Coloque-se na posição de João. João não tem a história completa. Ele está preso. Nós tem agora porque a gente tem a Bíblia, né? João está preso. Porque nosso pensamento é diferente. Sim, mas as nossas reações são similares. João está preso. Jesus está pregando. Ele não tem essa base de tudo. Tanto é, e é bonito isso, que a resposta que Jesus dá a ele: diga a João que o cego vem, os paralíticos andam, Verdade. os mudos falam, e aos pobres é pregado o evangelho. O que Jesus está dizendo para João? João, aquilo que o Messias faz, eu estou fazendo. Então creia, eu sou o Messias. É o que ele diz para os discípulos: crede-me ao menos pelas mesmas obras. Porque havia uma infinidade de pessoas dizendo que era o Messias. Tinha O bastante, Messias era a né, pessoa mais esperada da época. O Messias era a esperança da nação toda. Sim. Então, muitos, a Bíblia fala de Judas, de Teudas, que vieram dizendo que eram o Cristo, Por o isso que Messias. surgiu essa dúvida, né? Sim. Por isso que eu digo, Jesus não tem problema com as nossas dúvidas, tem problema com a nossa incredulidade. Porque se ele tiver problema com as nossas dúvidas, como é que eu vou crescer? Para quem que eu vou perguntar? Boa essa resposta, hein, Marquinhos? Bom,
Né? Como que Agora, cresce essa dúvida, né? Agora, incredulidade é você não crer. Aí não é dúvida, aí é incredulidade. Eu não creio. Era como se João dissesse assim, ele não é o Cristo, eu não creio que ele é o Cristo. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo, pergunta para ele se é ele mesmo, eu só preciso dessa segurança. Surgiu uma dúvida. E Jesus não repreende. Jesus não diz incrédulo, João, fora da dimensão da fé. Não, ele diz, diga a João, que o que o Messias faz eu estou fazendo. Ele vai entender. E o que falar da fé para esses jovens de hoje que vivem num mundo tão cyber? Sim, o mundo virtual hoje é uma realidade. Mas a fé sempre foi realidade. Pergunta a você, é mais fácil crer no mundo medieval, onde não se tinha nada, né? Imagina um mundo medieval, você não tem televisão, você não tem telefone, você não tem água encanada, não tem energia elétrica, as pessoas dormem quando anoitece, porque o que tem é uma lamparina fumarenta, ou hoje que você tem tudo. Onde é mais difícil crer? Hoje você tem informação. Hoje, se alguém quiser com idoneidade, isso aqui edifica a sua fé, a internet. Imagina aquele povo que não tinha acesso, e hoje ainda existe, que não tinha acesso a uma Bíblia. É uma verdade. Entendeu? Mas e eles creram. Aquele povo não parece, aos nossos olhos, ter mais fé do que o povo de hoje em dia? Parece que acontecia mais coisa naquela época, né? Eu uso um exemplo. Eu não estou ignorando milagre. Eu creio em milagre, não é? Eu creio que Jesus cura. Na nossa sede, semana passada, Jesus curou uma irmã. Eu estava pregando, ministrei sobre ela, ela veio à frente e testificou que foi curada. Foi mesmo? Jesus cura. Entendeu? Na quarta-feira, quando eu preguei na tarde da bênção, a irmã foi curada. Nós temos visto Jesus curar. Sim. Né? Hoje mesmo, uma irmã Júlia, estava passando mal, eu orei por ela, ela foi curada. Me deu testemunho hoje. Então, eu creio. Agora, vamos lá. Jesus curou alguns cegos. Ok? O cego, naquela época, na sociedade, ele era marginalizado. Um cego na nossa sociedade é marginalizado? Hoje não. Então, vamos lá. O cego hoje, dentro de parâmetros normais, ele tem um auxílio do governo por ser cego, ele tem como, com todas as dificuldades, mas ele tem como ler, Entendi. Ele tem como ouvir, ele tem como se comunicar. O mundo é o mundo, essa é a parte inclusiva boa do mundo. Tá tudo fácil, né? Não digo fácil, porque não deve ser fácil ser cego, vamos ser sinceros. Acessível, né? Mas tem uma acessibilidade. Acessibilidade. Aí ele vai num culto, não que eu não creia e não que eu não queira. Não é nem que eu não creio e nem que eu não quero. Mas vamos pensar aqui. Ele vai num culto, Jesus cura ele. Se ele não é cego, ele perdeu o auxílio. Que o auxílio é para cego. Tá cego. Ele viveu a vida dele toda como cego, vamos pensar assim. Agora ele enxerga. Ele vai ter que aprender a viver de novo. Tem que se adaptar Olhando agora por de esse novo. ângulo. Eu não estou dizendo que o milagre não é importante, nem que eu não creia que Jesus cura cego hoje, cura paralítico, mas você entendeu? Tem situações, lógico, eu acredito que todo cego gostaria de ver. Eu conheço o Cleiton Queiroz, por exemplo. Mas o Cleiton não tem dificuldade nenhuma de ir para lugar nenhum, sendo cego. Vai para o exterior, vai onde quiser. Do jeito que ele toca o violão, nem parece que é cego, né? Entendeu? Então, eu creio que a graça de Deus é a graça de Deus. Mas imagina Jesus curando o Cleiton hoje. E o Cleiton se tornando um menino normal, com visão. Tem o mesmo talento? Tem o mesmo talento. Não muda. Tem o mesmo talento. Deus usaria da mesma forma. Mas vamos dizer que o fato dele ser cego atrai o nosso olhar com carinho para ele. E eu amo Cleitinho. Cleitinho é meu amigo. Atrai o nosso olhar com carinho. Então, respondendo sua pergunta, nós vemos menos milagres hoje, nós vemos menos prodígios. Vemos sim. A incidência de milagres é menor. Não que eles não aconteçam. Mas também precisamos olhar, precisamos orar um pouco mais, crer um pouco mais. Isso é verdade. Né? Mas há casos, no dia de hoje, eu pergunto, casos muito específicos,
Será que o milagre é tão necessário? Também tem essa, né? Não é? Mas eu creio em milagres, eu prego milagres, eu vivo milagres e quero que Jesus cure o cego, levante o paralítico, faça milagre em todas as pessoas. Mas tem gente que vai viver bem com a sua deficiência e vai entrar no céu. A ver Deus cura e a pessoa se desvia do caminho. Exemplo bíblico. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. Curou 10. Voltou 1. Então, se deixasse do jeito que estava... Não sei. Poderia seguir o caminho de Jesus. Poderia, né? A gente não sabe, né? Essas hipóteses são difíceis de trabalhar porque você não tem a variável concreta. Mas só voltou 1. Só 1 reconheceu Jesus. Cadê os outros 9? E há que se dizer que a teologia saudável e bíblica, milagre não é salvífico. A pessoa pode ser curada e não ser salva. E pode permanecer na enfermidade e ser salva. De que modo que a fé pode nos ajudar durante uma provação? A fé, ela se torna o combustível para você atravessar a provação. A Bíblia diz, a prova da vossa fé mais preciosa do que o ouro, que é depurado pelo fogo. Se acha em louvor na revelação de Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que eu preciso permanecer na fé, ainda que provado. Porque o final da minha fé é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é encontrar com Cristo. Né? É como diz um texto que eu separei aqui. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, a fé precisa ser para a estrada toda. Eu preciso crer hoje, crer amanhã e crer sempre. Ela me ajuda. Os homens da fé viveram, passaram provações, todos eles, mas a fé ajudou a não desistir, a não parar, é continuar crendo. Sim. É o que Jairo, eu falo demais, mas é o que Jesus faz com Jairo. Jairo vai em busca de Jesus, diz, minha filha está doente. Jesus começa a ir com ele. Sim. No caminho, a mulher do fluxo de sangue chega. E Jesus para fazer o milagre, ou para reconhecê-la, abençoá-la. Nesse parar, os servos de Jairo chegam dizendo, não me incomode mais o mestre, tua filha morreu. Ou seja, não tem mais chance. Acabou. A fé dele foi combatida. Jesus vai se virar para ele e dizer, não temas, crê somente. Ou seja, humanamente não tem mais jeito. Mas a fé não trabalha só no que é normal, no que é ordinário, no que é humano. A fé trabalha no sobrenatural. É por isso que Jairo esperou, né? A fé dele foi o suficientemente para vir a filha dele se levantar. Sim. É nesse momento que a prova que a nossa fé, ela é grande. Sim. Eu sempre penso em fé porque eu sou uma pessoa que eu vivo pela fé. Sim. Eu gosto de trabalhar a minha fé. Eu costumo dizer que nós temos que trabalhar a nossa fé. Sim. Não deixar ela extasiada. Né? Porque quando a gente deixa ela extasiada, nós não recebemos nossos objetivos. Mediante a vontade de Deus. Sim. E Jairo foi um deles. Ele se firmou, ele tinha certeza que Jesus Cristo ia atender a ele. Porque o que os servos estão dizendo é o seguinte, vamos, deixa Jesus aí, não vai resolver mais. E Jesus disse, ele, não temas, crer somente. Ele disse, não, eu não vou não. Eu vou continuar crendo que ele vai lá em casa e vai resolver. Jairo sabia que Jesus ia ressuscitar sua filha? Não. Mas ele creu. A fé nem sempre é saber o que Deus vai fazer, mas é crer que ele vai fazer. Que bom. Claudemir. Ô, pastor, o Marquinhos vai fazer um merchan ali rapidinho. Sim. Daqui a pouco o Marquinhos já prepara a pergunta pro pastor aí. Que o tema aqui tá bom, né? Tá fluindo aqui, É né? um bom tema. A fé vai longe. A fé é um bom tema. Marquinhos. Bom, eu queria falar, né, para o pessoal que está nos assistindo, que se vocês bem observaram, a gente temos um telão atrás que fica passando os nossos apoiadores, né, do nosso projeto aqui, do nosso canal. Né, e eu, nesse momento, vou falar de dois. A gente queria falar da Aline Hecker, né, Espaço Depilação,
ela que está trabalhando aí com limpeza de pele, depilações em gerais. A nossa amiga aqui, ela prontamente se prontificou, né? Quase que unânime, sem êxito, em nos ajudar e contribuir, né? Outra aqui é a RR Canoli, né? Fabrica canudinhos recheados ou vazios para revenda, né? Para você que tem uma fábrica de doce, né? Eles fornecem os canudinhos para estar sendo recheado e revendido. E para você que quer consumir também, né? Está entrando em contato. Temos, né, canudinhos recheados e para rechear conforme a vontade do cliente, Claudemir. Isso mesmo, Marcos. Graças a Deus a gente tem esses patrocinadores, esses apoiadores que nos ajudam. Pastor, o senhor estava falando de crer e fé. Sim. São a mesma coisa? Crer e ter fé? Crer e ter fé são sinônimos, né? Sinônimos, né? Crer é a atitude da fé. Atitude da fé. Crer é o verbo, né? Crer é a atitude da fé. Eu creio. Né? Ou seja, eu estou colocando minha fé em ação. Eu estou agindo pela fé. É o crer. Tem como crer e não ter fé? Acho que não, né? Não. Crer é a atitude da fé, né? É como dizer assim, eu ando e não andar. Ah, entendi. Entendeu? Você diz assim, Dois andando. andar. Mas eu não ando. Não. Sinônimo. Então você não anda. Entendeu? Entendi. Pastor, Sim. sobre Abacuque 2 e 4, né? Que o senhor já até mencionou, também Romanos, né? Sim. Essa é uma passagem que me chama muito a minha atenção, até porque no Antigo Testamento o que a gente conhece como fé, como crer, não era esse entendimento que a gente tem hoje, né? Uhum. Que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? A gente sabe que no original de Abacuque é fidelidade, né? No texto para fé. E a gente sabe que Hebreus cita como fé. Sim. Eu queria que o senhor falasse para a gente esse parâmetro de fidelidade e fé, né? O justo viverá pela fé. A gente sobreentende que ele estará sempre caminhando com Deus e conforme a sua palavra. Eu queria que o senhor explicasse mais ou menos se são duas coisas diferentes ou são duas partes diferentes da mesma coisa. Sim, vamos lá. Fidelidade é a atitude de quem é fiel. Crer é a atitude de quem tem fé. Então, são coisas diferentes. Né? O justo viverá da fé, ou seja, toda a vida dele estará baseada na fé que ele tem. Na fé que ele tem. É no crer, não é? E a nossa fé é na palavra de Deus, não é crer em qualquer coisa. O justo viverá pela fé. Mas essa fé tem os parâmetros da Bíblia. Ela é muito bem pautada. Ela é muito bem pautada. Não é crer em qualquer coisa. Não é crer de qualquer jeito. É crer no que a Bíblia fala. Tanto é que Martinho Lutero vai colocar os três fundamentos, né? Só a fé, só a graça, só a escritura. Então, é uma fé, mas é uma fé regida pelos princípios da palavra. Eu creio, vou dar um exemplo esdrúxulo. Eu creio no lobisomem. Isso não é uma fé pautada na palavra. Eu creio que existe o Saci Pererê. Isso não é uma fé pautada na palavra, isso é uma crendice. Crendice é a distorção da fé perfeita. É daí que vem a crendice. Agora, fidelidade é a qualidade de quem é fiel, de quem se porta com fidelidade. Não é? Então, a Bíblia diz que Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então, fidelidade de Deus independe da nossa fidelidade. Agora, fé é diferente. Se você não crê na sua vida, Deus não vai fazer. Tanto é que alguns milagres Jesus perguntou: tu podes crer? Tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Então, eu preciso de um milagre. Eu preciso crer. Você crê que Jesus pode fazer? Creio. Então você já tem uma boa base. Porque tudo é possível que crer. Aproveitando esse gancho, pastor, né? A gente tem que crer, né, para conquistar, né, a nossa necessidade, né? Às vezes alguma dificuldade,
às vezes é a realização de um projeto, de um sonho, né? E esse crer, o que a pessoa tem? Ela vai sentir alguma coisa ou ela vai saber alguma coisa? Como é que a pessoa percebe isso? Ah, agora eu tô crendo. Ah, não tô crendo. Eu só tô convencido, mas eu não tenho... Como eu posso explicar melhor? É como se eu quisesse acreditar, né? Ou uma palavra positiva. Ah, eu creio, vai dar certo. Porque eu acredito que tem diferença entre palavra positiva e fé. Sim. Né? O senhor pode falar para nós? Fé, como diz a Bíblia, é o firme fundamento. A fé se baseia numa certeza. Eu posso não estar vendo, mas eu tenho certeza. Não há dúvida na fé. Na fé não há dúvida. Na fé não há dúvida, na fé não há medo. Eu creio. Fé é uma certeza, é uma coisa segura. Sim. Agora, a palavra positiva, a confissão positiva, se ela não for acompanhada de fé, ela é só uma confissão positiva. Ela não te leva. A fé bíblica é uma fé inteligente. Sim. É uma fé ativa. É uma fé que te dá uma segurança. Porque a Bíblia diz, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Eu creio nisso. Pode não estar palpável na minha mão, mas eu creio, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Fé não é uma dúvida, ela é uma certeza. A pessoa, quando está em fé, a fé é inabalável. Quando você está firmado na fé, é inabalável. Eu creio. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Contra a esperança. Tamanha fé que ele desenvolveu em Deus. Pela fé, Hebreus 11:6 diz que pela fé ele saiu sem saber para onde ia. Porque ele cria em Deus. Ele não estava sendo guiado só pelo que a terra dá. Ele estava crendo que Deus o levaria onde prometeu que o levaria. Então, usar a fé, nós temos, não sei se é a proposta, mas nós temos algumas coisas aí que não são fé. Por exemplo, tem gente que chama determinismo de fé. Eu determino o que vai acontecer. Determinismo não é fé. Também acredito que não. Entendeu? Determinismo não é fé. Fé é crer que Deus vai fazer e não determinar que Deus fará. Eu não mando em Deus, mas eu creio que Ele faz. Mas esse determinismo não mexe com a fé e a pessoa consegue ter alguma coisa através disso? Não creio no determinismo fatalista, não. Porque senão, o determinismo que eu estou dizendo é aquele da pessoa dizer, eu ponho Deus na parede, Sim. Eu determino, você tem que determinar. Você não determina, você não manda em Deus. A minha fé ela é condicionada à vontade de Deus. Sim. Eu entendo, porque tem muitas palavras a respeito disso, em algumas determinadas igrejas que falam, eu determino que isso aconteça na minha vida. Eu determino. Então, o determinar não provém do Senhor. Eu meio penso dessa forma. Você não pode determinar que Deus lhe dê. Não. Você tem que ter a fé suficiente para que Deus lhe dá. É que nem o Zorobabel. Sim. O projeto Zorobabel, eu penso que é sobre fé. Sim. Explica um pouco sobre esse trabalho tão maravilhoso que nós temos na nossa igreja. Muito bom mesmo esse trabalho, né? O Zorobabel foi uma estratégia que Deus nos deu, uma direção. Nós precisávamos de recurso para reformar uma congregação, início, que era até Martim Francisco, fazer uma estrutura. E Deus me deu, em Ageu 2:4, uma palavra sobre Zorobabel. E chamou meu coração esse projeto e me deu uma direção. Você convoque os irmãos, eles vão ofertar e você vai interceder por eles. Não é? E Deus começou a fazer. É isso que eu digo, eu não determinei para Deus, eu orei, eu me coloquei. Até no que Jesus, muito dentro disso, Jesus diz, pedi, batei e buscai, mas não diz mandai. Não tem mandai. Verdade. Você pede, você bate, você busca. O que pede, recebe, o que bate, se abre, e o que busca, encontra. Não tem o que manda, o que determina, mandai. Verdade. Se você mandar, Deus não vai te obedecer. E o que manda fica sem bênção. Geralmente é o que eu penso. Então, o Zorobabel a gente bate, a gente busca, a gente ora, a
gente clama e Deus faz. Toda a honra e toda a glória é a Deus. A fé tem essa característica. Ela glorifica a Deus. A fé não te faz sentir grande, a fé não te faz sentir merecedor, a fé te faz glorificar a Deus. E é muito bom, viu? E aquelas pessoas, aqueles pregadores, né? Que se acham o tal. E acontece coisa através da vida deles, né? Eu aprendi que Deus está honrando a sua palavra e não a pessoa do pregador. Eu aprendi isso. A palavra de Deus honra. Deus está honrando a palavra mesmo dele. que a pessoa esteja fazendo coisas fora da palavra. Eu sei que parece estranho e às vezes até a gente tem dificuldade de aceitar tais coisas. Mas Deus está honrando a palavra dele. Deus não está honrando o pregador. Deus está honrando a palavra. A glória é para Deus. Claro que distorções precisam ser disciplinadas. Isso é verdade. Correto. Deus honra também a fé do ouvinte, também, né, fé do pastor? Aquele que está ouvinte. buscando, crendo na palavra anunciada, né? E dom é sem arrependimento, né? A pessoa receber um dom de curar. Sem arrependimento. Deus não vai tirar. Aí é que é um problema. Porque a Bíblia diz que naquele dia eles vão dizer: em teu nome profetizamos, em teu nome operamos maravilhas. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Então quer dizer que porque ter o dom não significa Deus não tira. ter. Não. Mas a questão com Deus não é você ter o dom, é você ter o relacionamento. É a mesma coisa que seu pai te dá um cartão de crédito. Sim. Você pode comprar o que você quiser. Mas se você não se relacionar com seu pai, o cartão só vai te fazer ter coisas. Você não tem relacionamento com o pai. E fé é dom, pastor? Existe o dom da fé. Qual é a diferença? O dom da fé é a ativação para que os milagres aconteçam. A fé como dom. Né? É uma fé. Tem pessoas que têm o dom da fé. Creem de maneira sobrenatural. Isso é um dom. Agora, existe a fé comum, que é a fé a todos. A fé do crer. Entendeu? Tem gente que tem o dom da fé. A Bíblia fala do dom da fé. Fala. E todos nós podemos ter a fé comum. Né? Então o apóstolo Paulo não teve o dom da fé, né? Ele conquistou praticamente isso, vou chamar assim. Tem o dom da fé, e aí você tem o próprio Paulo dizendo que existe a medida da fé. Fé tem medida. Tem medida? Fé tem medida. Pela Bíblia, fé tem medida. Então tem processo de escala? Sim. Eu acho que eu tenho um pouquinho. Então a gente pode... como a gente interpreta, às vezes, equivocadamente, né? Jesus disse: se tiveres fé como grão de mostarda. Não é do tamanho do grão de mostarda. É como o grão de mostarda. Por quê? Porque apesar de ser uma semente pequena, ela produz uma planta grande. A mostarda é a maior hortaliça. Entendeu? Então é aquele. A minha fé é pequena, não importa o tamanho, importa o efeito dela. Viu aí, Marquinhos? A minha resposta à sua pergunta aquele dia? Estamos aprendendo. Ô pastor, e como a gente pode tratar o Pedro? O Pedrão, né? Que ele foi andar sobre as águas e aí chegou a um ponto e ele afundou. A fé dele ali estava no ponto bom e depois foi perdendo? Ele não perdeu fé, ele sentiu medo, né? E o medo faz a fé recuar. Ele tirou o olhar de Jesus, teve medo. Sua fé tem que ser sustentada. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando ele desviou o foco dele. Ele afundou. Mas aí ele clamou e Jesus o levantou, né? Pastor, eu tenho uma palavra aqui. Sim. Romanos 10, 8 e 9. Diz assim: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então quer dizer, para esse texto, né? Claro que tem vários textos para embasar. Só com tua boca confessar que tem fé, será salvo? Não, eu não confesso que tem fé. Se com tua boca confessares a Jesus, que tem fé. É a confissão da fé. Esta é a palavra da fé. Ou seja, é nisso que nós cremos. Se com tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Salvador e em teu coração crer. Ou seja, não pode ser uma coisa só da boca para fora. Tem que ser uma coisa enraizada. Fé, crer no coração, no íntimo. Coração aí é o centro da razão e das emoções. Aí alcança coração não é o músculo. A salvação. Aí. Sim.
Então quer dizer que um ateu não pode ser salvo. Ele pode ser salvo, se crê. Não, se for nessa sendo linha ateu, dele, não. sendo ateu não pode. Não. Mas o ateu é complicado, né? A gente brinca que quer ver se o camarada é ateu, coloca ele num avião caindo para ver se ele não clama a Deus, né? Rapidinho já muda de pensamento. Entendeu? Então, o ateísmo é mais filosófico do que... Filosófico, né? Não basta só conhecer a palavra. Na verdade, o né? ateísmo é a tentativa da negação de Deus. Aí o Salmo 53 diz: disse o tolo no seu coração, Deus não existe. Então, pela Bíblia são tolos, né? Até porque se ele fosse ateu de fato, ele não perdia tempo com isso, né? Se Deus não existe, logo por que combater algo que não existe, né? Aí é que tá, você matou a charada. Eles se dizem ateus combatendo Deus. Ué, se ele não crê em Deus, por que ele vai combater? Como vai combater alguém que existe, né? Podia viver a vida dele, né? Abraão é chamado pai da fé. Sim. Mas ele teve vários momentos que ele perdeu um pouco aquela fé. Fala um pouquinho de Abraão para nós. Eu não diria que ele perdeu a fé, eu diria que a fé dele foi sendo provada em alguns níveis. Principalmente naquela época, quando eles se mudaram de um lado para o outro e ele teve que falar que Sara era a irmã dele. Chegou no Egito, né? E disse que Sara era a irmã dele. Era meia irmã, né? Foi uma ele não verdade, mentiu, né? Isso. Até Foi uma ele meia fala verdade. que realmente ela era irmã. Mas ali surgiu medo. Sim, é humano. A gente não deixa de ser humano porque tem fé. A gente continua sendo humano, mesmo tendo fé. Entendeu? Moisés tinha fé. Mas ele disse, Deus, eu não estou pronto para ir ao Egito. Jeremias tinha fé, mas ele disse, eu não sei falar. Então, a fé não exclui o medo. Não, eu tenho fé, então eu não tenho mais medo. Não, a fé não exclui o medo. Abraão teve medo, Abraão teve dúvida. Senhor, tu me prometeu um filho, mas eu estou sem filho. O Damasceno Eliezer será o meu herdeiro? É uma dúvida, não é uma incredulidade. É uma dúvida. No começo que a gente falou. Sim. Uma dúvida, não é uma incredulidade. A Bíblia não o chamaria de pai da fé se ele não fosse. Tem lógica. Principalmente quando ele levou o filho dele, né? Sim. Aí ele fala. Essa é uma das manifestações. Mas assim, ele creu em Deus estando em Ur. O pai dele era fabricante de deuses. A vida dele estava tranquila. Abraão era rico, já era rico. Entendeu? E ele creu. Deus falou com ele, ele creu. Ele podia desviar o foco de Deus, né? Estando em uma cidade tão idólatra, né? Sim. E ele creu. Assim, o pai dele ensinou para ele que Deus é imagem. E de repente uma voz que não é imagem fala com ele e ele crê. Não é à toa que ele foi chamado pai da fé, né? Sim. Pastor, sobre essa questão da dúvida, né? Sim. Por mais que a gente crê, né? A gente vê exemplo de Abraão, que era o pai da fé, conhecido como pai da fé, mas em alguns momentos ele fez essas questões que o senhor citou. Sim. Como que será esses tipos de questões em nós? Será que é a falta de conhecimento do ao todo? Porque muitas das vezes a gente vê até na própria vida nossa, né? E dos homens e mulheres de Deus que está na palavra, que Deus, a impressão que dá é que a revelação é progressiva, né? Uhum. Será que essa falta de conhecimento do total que gera esses tipos de dúvidas na nossa vida? Ou algum outro tipo de coisa? Eu creio que a dúvida te aperfeiçoa. É o que eu digo, né? Eu sou muito centrado nisso. Deus não tem problema com as nossas dúvidas, tem problema com a nossa incredulidade. Abraão teve dúvidas, mas nunca descambou para a incredulidade. Ele continuava crendo, ele continuava firmado em fé. Ele não foi para um Deus do pai dele perguntar. Ele continuou falando com o Deus que falou com ele. O senhor vai me dar um filho? Imagina alguém esperando 25 anos. Uma promessa. Entendeu? Mas a Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então a fé pode ser fortalecida. Se ela pode ser fortalecida, ela enfraquece. Enfraquece. Nesse tempo de crise, da Covid, fechamentos de igreja, Sim. como o senhor manifestou sua fé? Eu digo o senhor pastor Ângelo. Como pastor ou como pessoa? Como pastor, porque eu sei que foi difícil. Sim.
foi uma prova da nossa fé, né? Passar por todo esse processo de fechamento de igreja. Mas nós continuamos crendo em Jesus. Continuamos fazendo culto, nos adaptamos, fomos para online, lançamos aqui em Mojimirim o Palavra de Esperança, que alcançava centenas de pessoas todo dia. Fomos para a igreja, fizemos live, reunimos, trabalhamos com os adolescentes, trabalhamos com os jovens, com os varões, com as mulheres. Cremos, independente do que está acontecendo. Fé vai além das circunstâncias. Nós estávamos no Covid, mas a nossa fé estava firmada em Deus. Né? Não abalou, né, sentimos medo, sentimos insegurança, um tempo que ninguém sabia explicar muita coisa, mas continuamos crendo em Deus, não perdemos a nossa fé em Deus, não perdemos o nosso foco em Deus. Deus continuou sendo o centro da nossa fé. E como pastor, eu continuei pastoreando o povo com fé, com a mesma fé de quando tínhamos culto, de quando... E vivemos coisas extraordinárias, né? De estarmos lá na sede, somente com algumas câmeras ligadas, e de repente começa a chegar foto das pessoas em casa, famílias reunidas, não é? Vivemos muita experiência boa. O Covid foi muito traumático, mas nos deu a oportunidade de viver muita coisa boa, né? Projetos foram gerados, o Dá-lhe Voz de Comer é fruto do Covid, e está aí até hoje, produzindo alimentação para todo mundo. Então, abriu algumas portas, né, pastor? Muitas portas, né? Nós, o que nós estamos fazendo aqui hoje originou-se a partir do Covid. São os podcasts. Foi. Essa comunicação despertou a igreja para isso. Pode ser que se nós nunca tivéssemos tido Covid, nós não teríamos essa evolução dos cultos online, dos podcasts, da igreja invadir esse mundo digital, que hoje a gente está alcançando um monte de gente que ficaria inalcançada. Então, Deus mesmo, numa tragédia dessa, Ele nos deu estratégia para sobreviver. Então, saímos mais fortes, não saímos mais fracos. Sim. Nossa fé não foi enfraquecida. A gente se robusteceu, aprendeu, cresceu, andou, melhoramos, né? Nós não tínhamos praticamente transmissão de culto na sede. Nós tínhamos lá de vez em quando, o Mateus colocava um celular, filmava de longe, com uma qualidade que era o que dava para ser. Hoje nós temos culto online, né? Hoje som é bom, imagem é bom, claro. Pode ter problema como qualquer outro, mas o som é bom, a imagem é boa e a gente procura melhorar. A gente não tinha equipe de mídia, hoje nós temos uma equipe de mídia lá. Né? Meninos que despontaram talentos, que hoje estão lá, estão ativos, fazendo a obra. Então, né? Nos deram um limão e a gente fez uma limonada. Pastor, rapidinho. Que nem o senhor falando, né, sobre esses desafios, né, implementado com o surgimento do Covid-19. Sim. E o senhor falando toda essa atitude que o senhor se dispôs, né, me fez lembrar de Davi, né, no momento que ele se depara com o gigante. Sim. Ele lembra de que Deus tinha dado para ele o leão e o urso na mão dele. Isso é uma confiança, né, que a gente tem sobre, baseada em tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Sim. Né? Isso me parece que talvez seja algo que falte às vezes para algum irmão que está sentindo uma fraqueza espiritual, né, sentindo desmotivados. Será que o irmão não está se lembrando daquilo que Deus já fez na vida dele? O senhor acredita que foi tudo isso que o senhor já viveu na presença de Deus que te deu força para realizar todos esses projetos no Covid? Eu acredito que sim. Hebreus capítulo de número 10, versículo 39 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a gente entende, parar não é a solução. Muito interessante a questão que você colocou, de gente enfraquecida na fé, de gente que se decepciona, que para. A Bíblia nos chama ao continuar a crer, ao continuar a ler a palavra, a orar. Paulo diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Então, às vezes a gente passa por lutas que, tem dia que a onda é maior, o vento é mais forte, mas nada disso. Davi se deparou com um gigante, mas ele já tinha matado o leão e o urso, mas nunca tinha matado o gigante. Mas ele creu,
que o Deus que o ajudou a vencer o leão, o Deus que ajudou a vencer o urso, era o mesmo Deus que o ajudaria a vencer o gigante. Os desafios são diferentes, mas o Deus é o mesmo. E a fé de Davi não estava nem no tamanho do urso, nem no tamanho do leão e nem no tamanho do gigante. Estava no tamanho de Deus. É por isso que ele diz ao gigante: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então, é se levantar e encarar. Não é na sua força, é na força do Senhor. A fé nos faz ativar a força de Deus em nós. Nós cremos, Deus vai nos fortalecer, vamos vencer. Porque se a gente parar, esmorrecer, ajudaria no quê? Pode ser que tenha alguém nos ouvindo agora nesse podcast, desanimado, fraco. Isso está te ajudando em quê? Então vamos lá, vamos renovar essa fé, vamos se levantar. Davi não foi lá para matar gigante, Davi foi lá para levar lanche para os irmãos e um presente para o capitão. Sim. Mas ele chegou lá e viu o desafio. Ele poderia dizer: não é comigo. Eu não estou aqui para matar gigante, eu não sou nem do exército, eu vou embora. Recuar, né? Ele não recuou. Ele creu. Deus vai me ajudar a vencer esse gigante. E você que está aí vendo esse maravilhoso podcast, Deus vai te ajudar a vencer os seus gigantes também, Amém. Pela fé. Davi não venceu Golias pela pedra. Davi venceu Golias pela fé. Ele creu que o Golias cairia. Em Romanos 14 fala que tolerância para com os fracos na fé. Sim. O que nós podemos dizer sobre essas pessoas que passam por depressões? São fracos na fé, será? Eu não classificaria a depressão como fraco na fé, porque depressão é uma doença, né? E passar por uma doença nem sempre é falta de fé. É algo químico também, né? Depressão é uma doença. Então, eu não posso dizer que o depressivo tem falta de fé. É porque tem muitos que acham isso, né? Eu não E classifico. também muitos digo- acham que é espírito, É. né? Maligno. Às vezes Pode tem atuação, não do espírito possuindo a pessoa, mas lutando contra ela, sugestionando, não é? Falando Esses dias eu na estava mente. falando com uma pessoa nossa, e ela disse que estava no culto e a voz maligna dizendo para ela: você está muito cansada, vai embora, você não pode ficar aqui. Ela está endemoniada? Não, ela não está Não. endemoniada, ela está numa batalha espiritual. São setas, né, São pastor? setas. A pessoa, eu penso e creio que a pessoa que se suicida é porque ela se deixa sucumbir por essa voz. Ela não quer se matar, ela quer matar o que está atormentando ela. E acho que é o melhor caminho se suicidar. Por isso a gente vai para o Jesus, né? Geralmente os estudiosos, os grandes estudiosos, olham para isso, né? A ansiedade é excesso de futuro. A pessoa nem aconteceu ainda e a pessoa já está com medo. Depressão, às vezes a pessoa está muito presa ao passado, né? O vazio, se sentir vazio. Jesus está dizendo para nós: basta cada dia o seu mal, ou seja, viva hoje, creia que hoje você é capaz de vencer. Mas, respondendo à pergunta da Meire, eu não creio que depressão é falta de fé. É porque eu escuto muitas pessoas falando: minha depressão não termina, será que minha fé é insuficiente? É uma enfermidade, né? É uma doença da alma. Tem que ser tratada, tem que ser cuidada. E se tiver cunho espiritual, porque algumas têm cunho espiritual, né? É preciso passar com um pastor, alguém que te ajude espiritualmente, que olhe para você, que te ajude a se fortalecer. Mas nem toda pessoa depressiva está fraca na fé. Pode ser que a continuidade dessa depressão enfraqueça a fé da pessoa. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas o fato de dizer assim automaticamente, depressão é falta de fé, nem sempre. Amém, glória a Deus. Pastor, vamos fazer um apoio aqui da nossa Belle Embalagens, está nos apoiando aqui, né? Graças a Deus, a Belle está nos apoiando com as embalagens de madeira. Então, eles trabalham com todo tipo de embalagem de madeira. Você precisa mandar uma caixa, precisa de uma caixa de madeira, precisa de qualquer tipo de embalagem de madeira, a Belle Embalagens trabalha com isso. Entre em contato com eles através do contato que vai aparecer na tela aí para vocês, tá bom? Pastor, Sim. uma pergunta. Por que tem pessoas que têm a mesma fé e têm colheitas diferentes? Bom, vamos lá, vamos tentar entender. Em que sentido você fala mesmo? Vamos colocar material. Os dois trabalham na mesma empresa,
no mesmo emprego, na mesma área, no mesmo setor, os dois são crentes e um é promovido a chefe e o outro continua no setor? Isso. Ter fé é diferente de ter competência. Porque não tem como a gente dividir, saber quem tem uma fé mais grande e uma fé menos, né? Mas se a gente vê que tem pessoas que vêm para Jesus, né? Deus usa grandemente, e outras pessoas que você vê que tem uma fé boa, né? Tem um testemunho bom de vida, mas só que não tem o mesma, se falar carreira não, né? O mesmo projeto que Deus tem para uma pessoa, tem para outra. Vai depender da semente. Por exemplo, se a semente de um é ser pregador e a semente do outro é ser um crente também, não ser um pregador, Se fosse um o que pregador, não é pregador não vai colher os louros da pregação, não vai. Agora, dentro de uma empresa, por exemplo, os dois são crentes, estão no mesmo cargo, no mesmo tempo, um é promovido e o outro não. Competência é diferente de fé. De repente os dois creem, mas tem um que é mais preparado que o outro, um é mais competente que o outro, isso acontece. Aí Deus olha o coração da pessoa também, né? Até onde a pessoa quer chegar. Sim. Às vezes tem pessoa que tem ambição de chegar, não porque quer chegar, mas porque viu o irmão chegando. E às vezes não chegar é chegar. Vou explicar. Vamos falar da estrutura hierárquica. Tem gente que você consegue ele é diácono e ele é um maravilhoso diácono. Sim. Tem. E não há necessidade nenhuma de consagrá-lo a presbítero. Ele é um maravilhoso diácono. Ele vai produzir fruto a vida toda como diácono, como um maravilhoso diácono. E se você consagrá-lo a presbítero, você está tirando ele do ambiente dele. Você acha que ele não vai progredir tanto? Tem gente que não. O negócio dele não é pregar, o negócio dele é receber, é cuidar, é ajudar, é servir, é diaconia. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu tenho que ser diácono, depois eu tenho que ser presbítero, depois eu tenho que ser evangelista, depois eu tenho que ser pastor. Nem sempre. Não é sempre assim, né? Nem sempre. Às vezes você para ali e fica ali. Mas acabou. Não quer dizer que você tem menos fé que o presbítero, o evangelista ou o pastor. Deus te chamou para aquilo. Entendi. Eu prefiro um diácono trabalhando excelentemente na porta do que um presbítero frustrado no púlpito. Amém. Marquinho, tem uma pergunta pro pastor? Tem sim. Tem Marquinhos cheio de perguntas aí, né, Marcos? Cheio de dúvidas. Preciso muito de aumentar minha fé. Pastor, eu até anotei aqui, né? Uma passagem de João. Deixa eu ler, pastor, para mim não falar errado. Sim. Eu amo esse livro de João, que fala muito da divindade de Cristo. Mas é uma passagem bem comum. Só um minutinho. João 6, o senhor já conhece? Sim. Eu queria falar uma parte específica aqui. João 6. João 6:38. Né? Que Jesus fala assim, né? Porque Jesus fala assim, João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Né? Aqui está uma promessa de Cristo maravilhosa, que ele vai ressuscitar aquele que crê no Filho. Sim. No último dia, né? Aí eu queria perguntar para o senhor, o que falta será, né, para o crente, né, que frequenta a igreja, que está sempre na casa de Deus, ouvindo palavra, né, que a gente, graças a Deus, glória a Deus, a gente tem acesso à palavra maravilhosa, né? E diante de uma promessa dessa, muitos ainda andam fraquejando. O que é a causa disso, será, pastor? O esmorrecimento da fé ou a fraqueza da fé é que a fé pode ser combatida. E às vezes num combate, você ora está mais forte, crendo mais, ora a sua fé é combatida. Você não deixa de crer, mas a sua fé, ela esmorrece. Você não deixa de crer, você continua crendo, mas a força para crer às vezes diminui. Não é? Eu creio, Senhor. Vamos falar do pai da fé.
Né? Abraão ele não está dizendo para Deus que ele não cria que Deus podia dar um filho. Mas ele está dizendo, Senhor, já passou 20 anos. Né? Tem o episódio de Agar, tem o episódio dele dizer, será que o meu herdeiro vai ser o Damasceno? Deus vem a ele, preste atenção, Deus vem a Abraão e diz assim, Abraão, olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Olha as areias da praia. Deus até fala se ele consegue contar. Assim será a tua descendência. Deus está dizendo, Abraão, ainda que a tua fé não contemple tudo que eu vou fazer, eu vou fazer. Então, eu creio que Jesus vai me ressuscitar no último dia. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio no Filho do Homem. Mas isso não quer dizer que haverão dias em que eu estarei abatido, mas não destruído. Então, Paulo diz que eu posso estar abatido. Eu não serei destruído, mas eu posso ficar abatido. Sim. Então, é dentro disso. Às vezes há irmãos nossos passando por guerras tão grandes que estão abatidos, mas não estão destruídos. Sim. Aí a Bíblia diz assim, trazendo sempre no nosso corpo a mortificação do Senhor, ou seja, o que me fortalece é que Ele morreu por mim. Então eu morro para mim, para viver para Ele, porque a vida dele me dá vida. Então é isso, eu tenho que morrer para mim, para viver para Ele e nele, porque a vida dele me dá vida. Isso é viver pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. É Jó, está sentado no pó, está sentado na cinza, todo doente. Mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Uma coisa linda de Jó. A Bíblia diz que ele não atribuiu falta alguma a Deus. Às vezes, nos nossos momentos de fraqueza de fé, a gente tende a atribuir falta a Deus. Deus não está me vendo. Por que Deus não fez? Quando Deus vai fazer? Sim. Jó não. Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. E ainda na minha carne, quando Jó diz assim, ainda na minha carne, ele está dizendo, eu vou estar vivo para ver Deus fazer. Sim. Eu creio que eu vou estar vivo para ver Deus fazer. A minha condição hoje é de morte, eu estou quase morrendo. Mas eu vou estar vivo para ver Deus fazer. Na minha carne eu o verei. Ele vai se levantar. Fé. A minha condição não diz. Eu estou morrendo, cheio de chaga, no pó, na cinza, perdi tudo. Não tem onde me pegar. Então eu estou agarrado na minha fé. Eu creio. Sim. Então, às vezes a gente precisa ter essa atitude. Deus às vezes nos leva, e todos nós já passamos por isso, por provações severas. Que a inclinação é deixar de crer. O desânimo vem, o abatimento vem, a tristeza vem, a gente se sente incompreendido, a gente se sente preterido, deixado para trás. Nessa hora eu preciso reafirmar a minha fé. Eu não creio num Deus só dos dias de festas. Eu creio no Deus de todo dia. Eu creio no Deus que está comigo na bonança e comigo na tempestade. Amém, pastor. Eu creio no Deus que está comigo no dia em que a vida está sendo celebrada, mas eu creio no Deus que está no velório também. Então, a gente fortalece a fé, mas nós somos seres humanos. Então, podemos dizer que fé e paciência andam juntos? Paulo diz o seguinte, que o que produz paciência é a tribulação. Romanos 5 diz que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é até interessante quando a pessoa ora, Deus me dá paciência. Ela está orando, Deus me dá a tribulação. Ô pastor, vai produzir o paciência. senhor falou de Jó, né? Sim. Eu tenho uma questão. Deus provou Jó, né? Foi para provar a fé dele ou foi para provar para o inimigo que Jó era de Deus? Porque se Deus prova a pessoa que está andando em reto, tá tudo bem, porque Jó tá tudo bem, né? Tá tudo fluindo. E do nada, Deus usa a pessoa para provar para o inimigo que ele é de Deus. Isso é correto? Isso é a fé? Eu creio o seguinte. Foi para provar a fé ou foi para provar... Deus não precisava saber quem era Jó. Deus sabia quem era Jó. Sim.
O tamanho da fé de Jó, a estrutura de Jó, tudo de Jó Deus sabia. Não tem nada de Jó que Deus não sabia. A proposta espiritual ali é o confronto do inimigo. É o confronto, então. Então começa com o inimigo confrontando Deus acerca de Jó. Sim. E o inimigo, a partir do capítulo 19, ele some. Já não aparece, Não aparece mais o inimigo. E o livro termina com Deus e Jó. Então, o inimigo Então Deus perdeu. não tem que provar nada para o diabo, mas o diabo saiu daquela história sabendo que existem homens fiéis. Amém. Porque o diabo no céu foi infiel. Jó Glória no a pó e Deus. na cinza conseguiu ser fiel. Amém. Pastor, eu vou fazer um agradecimento à MTech Smart, assistência de celulares. Se você precisa consertar seu celular, trocar capinha ou acessório para o celular, entre em contato com a MTech Smart. É uma loja, nossa, maravilhosa. Eu já fui lá, já conheci a loja, conheço a pessoa que trabalha lá, o dono da loja. Então ele está nos apoiando. Vai lá, você precisa de um conserto de celular, você precisa de um acessório para incrementar o seu celular, ficar mais bonito. Pede lá uma capinha, pede lá um acessório e apoia a MTech Smart, porque eles estão nos ajudando a fazer essa grande obra. Marquinho, tem uma pergunta boa pro pastor aí. Manda que o pastor sabe. Até agora o pastor está saindo de todas, né? Oxe. Graças a Deus. Como é que você vai pegar um homem desse? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Pode fazer, Marquinhos, sua pergunta, sua dúvida. Achei que você ia mandar a pergunta. Não. Não, o pastor já tem falado bastante coisa, a gente já aprendeu bastante. Olha lá, RR Canoli Né? dando nossos docinhos, nos ajudando aí, ó. Bom, hein, pastor? Isso é bom. Pastor, eu tenho, docinho, Mazote? eu tenho uma dúvida assim, pastor, né? O senhor falando no início da sua trajetória, o senhor logo se apegou com a escola bíblica dominical, Sim. né? A minha história foi assim também. Graças a Deus, antes mesmo de saber que uma boa igreja a se frequentar é uma que fornece escola bíblica dominical, eu fui agraciado com essa oportunidade, né? Que bom. De estar frequentando a Adbem e ter essa oportunidade da escola bíblica dominical. E isso me ajudou muito nas pequenas dificuldades, né, do novo convertido, né, de funcionamento, sobre fé, sobre palavra, sobre testemunho, né, sobre os heróis da fé. E no decorrer dos estudos, do meu amadurecimento com a palavra, né, a gente foi aprendendo e entendendo que existe vários tipos de doutrina, vários tipos de entendimento, várias versões para alguns acontecimentos da Bíblia, né? Até o ponto de eu chegar, né, e falar para Deus que eu não queria mais saber, eu não queria aprender mais nada referente a isso. Queria focar somente na minha salvação, né? E o Senhor falou no meu coração que eu deveria de aprender sim, porque era assim que eu deveria glorificar, fazer a obra do Pai, né? Falou assim no meu coração. Eu queria saber do senhor, se o senhor já passou por esse tipo de indagação interna, né? Por que eu devo estudar tudo isso se cada um tem o seu entendimento, né? Você vai o reformado tem um entendimento, né? O pentecostal tem outro. Como que o senhor lidou com isso? O senhor teve esse tipo de problema ou o senhor já seguiu o pentecostal e soltando labareda de fogo, né, que a gente fala? Como que o senhor passou por isso? Ou o senhor chegou a passar por isso? Olha, sinceramente, eu acabei esse tipo eu enfrentei muita guerra, mas esse tipo de dúvida eu não me era comum. Sim. Mas eu penso o seguinte, pensamento meu. Eu vou deixar de ter um carro azul que eu gosto porque alguém tem o carro vermelho? Não. Eu não tenho culpa dos outros interpretarem a Bíblia de outra forma. Deus me chamou, vamos dar um exemplo aqui. Deus me chamou na Assembleia de Deus, igreja de confissão pentecostal, continuista, salvação pela graça, vida regrada pela fé na Bíblia.
entre muitas outras coisas. Eu não estou dizendo que o meu modelo é o único. Sim. Eu estou dizendo que Deus me colocou aqui, me plantou aqui. Sim. E até que alguém tenha graça para me provar o contrário, eu continuo aqui. Eu estou aqui há 30 anos. Ninguém ainda conseguiu me provar o contrário. Muito bom. Ninguém ainda conseguiu chegar para mim e dizer assim, ó, você está num caminho errado. Argumentado, fundamentado na Sim. falácia, falar até papagaio fala. Sim. Agora, fundamentar na Bíblia, não. Então, eu não tive muito essa questão de dúvida de fé. Sim. Não tive. E eu respeito quem tem e procuro atender, mas eu não tive muito essa questão de dúvida de fé, não. Deus me colocou lá, já me colocou na escola dominical, eu já fui aprendendo, eu já fui para a aula dos professores, então eu já fui para o nível do aprendizado dos professores, voltei para a minha congregação, servi, lá eu fui cooperador, lá eu fui diácono, lá eu fui presbítero, dei aula de escola dominical, fui líder dos jovens. Eu acho que eu não tive tempo para parar. Parar, né? Hoje você me perguntando isso, eu fico pensando. Eu acho que eu não tive tempo para parar. E também não sinto falta de ter tido tempo para parar, não. Sim. Eu não tive muito tempo para parar, para ficar com essas questões. Por exemplo, uma questão. Quando eu era novo convertido, a igreja que eu pertencia sofreu um grande escândalo. E eu vi muita gente saindo da igreja, abandonando a igreja, indo para outra igreja. E eu não tive vontade. Sim. Lembro-me de episódios tristes de mocidade que tinha, não vou citar números exatos porque eu não lembro, 25 anos atrás, mas um exemplo, tinha 10 jovens e agora tinha 2. Mas eu estava lá. E eu disse para os meus amigos, eu vou ficar, Jesus não mudou. Ô pastor, e essas pessoas que saem, tem a fé abalada por isso? E aí, Porque vai devagar. Vai devagarinho, vai devagar. É uma dúvida que eu tenho. Eu acho que eu deixo para depois, né, pastor? É, Ou o senhor é vai uma responder? questão muito ampla. Muito ampla, né? Né? Você tem a pessoa que sai para o mundo, você tem a pessoa que sai para outra igreja, você tem a pessoa que não vai para igreja nenhuma, mas continua com rotina de fé. Sim. Então, por isso que eu digo, é bom ir devagar com essas questões, porque senão você põe todo mundo no mesmo nível. E não é assim, né? Não é assim. Pastor, fazendo uma última pergunta, muitos falam que fé e obra tem que andar junto. Fé sem obras é morta. E para Nova Jerusalém, se eu não tiver obra e tiver fé? Fé salvífica Isso. para salvação. Salvação é sem obras. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nova Jerusalém, eu entendo que está falando do céu, da eternidade, da vida eterna. Salvação pela graça. Crê em Jesus. Não há nada que se faça para ser salvo. É crer em Jesus. É só a fé. Por isso que um dos pilares de Lutero é só a fé. Só a fé, só a graça, só a escritura. Então não precisa ter obras? Para a salvação, não. Porque a obra que nos salva é a de Cristo no Calvário. Agora, eu não fui salvo pelas boas obras, mas fui salvo para as boas obras. Então, o salvo pratica as boas obras. Ele diz, para as boas obras para as quais fosse chamados. Então, nós somos chamados a boas obras. Então, para ser salvo, não tem nada que eu faça, senão eu contrario a Bíblia. Que obra fez o ladrão da cruz? Nada. Porque, entenda, doutrinariamente, doutrina vale para todo mundo. Doutrina não é assim, vale para o Inha, mas não vale para o Marcos, vale para a Meire, mas não vale para mim. Doutrina vale para todo mundo. Então, se é pela graça sem as obras, é pela graça sem as obras. Estou salvo. Ponto. Agora, uma vez salvo, essa salvação me leva às obras. Quem foi salvo por Jesus quer falar de Jesus. Que é o... Você quer fazer o bem. Vocês estão aqui. Né? Nós estamos aqui às 11h30 da noite. Todos vocês têm família, todos vocês têm casa, todos vocês vão trabalhar amanhã, inclusive eu também tenho atividade amanhã.
Por que nós estamos aqui? Porque é um impulso de Deus no nosso coração. A gente quer que as pessoas ouçam. A gente quer que as pessoas sejam salvas. A gente quer edificar as pessoas. O que você ganha fazendo podcast? Nada. Experiência. É a obra. Nós fomos salvos para as boas obras. Não pelas, mas para. É por isso que Tiago diz, a fé sem obras é morta. Porque o salvo, ele tem um destino, fazer boas obras. A obra não me salva, mas o salvo faz boas obras. Vou repetir, boas obras não me salva, mas o salvo pratica boas obras. Então, por exemplo, nós temos um segmento religioso que entende que salvação é pelas obras. Então fazem caridade, fazem isso, para ser salvo. Para ser salvo não funciona. Não precisa. Entendeu? Fazer obra para ser salvo é a mesma coisa que tomar gasolina para o carro andar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Agora, eu preciso que o carro ande, então eu boto gasolina. As boas obras. Sim. Eu faço boas obras. Então, fazer boas obras não está anulado. Eu não faço boas obras, nada do que eu fizer. O que alguém pode fazer que o torne digno de ser salvo? De entrar no céu? Nada. Porque ele diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia, falando em termos de salvação. Sim. Não vale nada. Agora, para o salvo, boas obras é o que Deus espera de nós. Então, o salvo pratica boas obras. O salvo faz o bem. O salvo evangeliza. O salvo ajuda na igreja. O salvo, às vezes, limpa um banheiro de igreja. O salvo, às vezes, ajuda uma necessidade nas crianças. O salvo, ele está ativo. O salvo está envolvido com a obra. O salvo está envolvido com a obra. Ele está ali, ele está pronto, ele está disposto. E nisso a pergunta de vocês é muito válida. Nós temos uma predisposição das pessoas em não fazer nada mais. Sim. Você pode olhar no contexto de igreja hoje. Muita gente parada, né, As pastor? pessoas não querem. Eu quero ser crente, acabou o culto, eu quero ir embora, já fui crente, já fui no culto, já Deixa adorei, quietinho aqui. já faz... entendeu? Mas não vou dizer, não, eu quero só ir no culto. Só no culto. Então, às vezes precisa entender que ele foi salvo para boas obras. Ninguém foi salvo só para frequentar culto. A gente foi salvo para boas obras. A gente foi salvo para se envolver. As pessoas não querem se envolver. Por quê? Porque se envolver dá problema. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu vou, daqui a algumas semanas, mostrar isso. No livro de Neemias mostra isso claramente. Eu vou ensinar isso. Dá uma palhinha para nós aí, pastor. Até em primeira mão aqui, né? Uma coisa que eu não... Em primeira mão aí, o pastor. Primeira mão. Vai dar uma palhinha aí. Mas olha, quando Neemias coloca a obra no capítulo 3, que eu vou ensinar daqui a algumas semanas, no capítulo 3, deixa eu só achar aqui, ele vai falar de um monte de gente. Quando o pastor fala aí, ô Marquinhos, dá nossos patrocinadores aí, dá um feedback aí para eles. Bom, vamos lá, pessoal. Quero anunciar mais 2 colaboradores nossos desse projeto que vai abençoar as pessoas aqui. Meus amigos, Estúdio Empoderada, alongamento de cílios, design de sobrancelhas. A sua beleza merece destaque. Olha que bom, hein? Sim, esse daqui é profissional, né? Da nossa amiga Clarice, né? Isso. Clarice está então, nos ajudando aí. As irmãs que querem assistir, quer ficar mais empoderada aí, né? Não esqueça de ir na igreja também, tá? Mas dá para ficar top. E o outro nosso patrocinador aqui, o nosso colaborador é a Foluca Engenharia. Estruturas metálicas, estruturas de concreto, alvenaria estrutural, laudos e acompanhamento de obras. Então, se você quer um serviço de qualidade, né? Segurança, do nosso amigo também Claudinei, né? Isso é top, é de confiança. É nosso irmão aqui, a gente conhece desde criança. Pode confiar. Serviço certo, garantido. Amém. Glória a Deus. Estamos perto do fim do podcast, Fortalecendo a Fé, mas ainda o pastor vai explicar sobre Neemias aí. Neemias 3 e 5. O texto todo, os 32 versículos, vai falar das pessoas que se envolveram com as obras dos muros, ou do muro. E é fantástico, tem muita coisa para se aprender. Vou falar só dos 5. Diz assim: e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. Está todo mundo trabalhando.
Mas sempre vai ter alguém que não vai querer pôr o pescoço, não vai querer trabalhar. Ficar só olhando. Imagina uma obra dessa. Todo mundo devia estar envolvido. Sim. Mas tem esses nomes que dizem, deixa eles fazer. Agora, não é porque você tem os nobres que a obra não é feita. Sim. Nós vamos estudar isso aqui na terça-feira, um por um aqui, e tem lições fantásticas. Rapaz, daí tá Porque lindo você demais. tem sacerdote, você tem ourives, você tem um monte de gente. Ué, mas como é que eu ponho um sacerdote para trabalhar do lado de um ourives? Como é que essa obra, que você vai construir um muro, fazer porta, quem que você chama? Chama o Claudinei, engenheiro, que sabe fazer estrutura mental. Não, chamou o sacerdote, chamou ourives, chamou mercador. Pessoas que não entendem. Jesus, para fazer a obra, ele poderia ter chamado os rabinos, os estudantes do Sinédrio. Quem que ele chamou? Pescador, cobrador de impostos. E uniu esse pessoal. Não deu problema? Lógico que deu. Tem um dia que Jesus chega, um está dizendo, eu sou o maior. Chegou outro dia a mãe, Salomé, chega lá e diz, Senhor, tem um pedidinho fácil para ver para mim. Qual? Que quando eu chegar no céu, um dos meus filhos senta à direita e outro à esquerda. E ela diz que os outros discípulos se revoltaram. A gente está com uma ilusão de que está no meio da igreja, não pode ter problema, ninguém pode olhar feio para ninguém, tem que ser tudo como anjo. Meu irmão, vamos lembrar que até os anjos no céu se rebelaram. Foi. Verdade, hein, pastor? Então vai ter problema. Por que as pessoas hoje, em muitos casos, não querem fazer nada na igreja? Porque elas dizem, não, eu não quero ter problema. É por isso que hoje uma pessoa tem vários cargos na igreja, né? Você sobrecarrega alguns. Você sobrecarrega alguns. Mas é no atrito. Entendeu? Não é que a gente vai permitir que as pessoas briguem fisicamente ou por palavra. Não é isso. Eu tenho vários trabalhos, nós temos, que nós somos a igreja. Sim. Nós temos vários trabalhos na sede. Feitura do pãozinho é uma delícia, é uma comunhão. As pessoas são iguais? Não. Tem dia que um está com menos paciência? Tem. Mas estão lá, estão fazendo, sorri. Quem não e a chega, obra está indo, né, a obra está indo. As pessoas não querem mais se envolver com a desculpa de que não quero problema. Mas muitos que não querem problema estão se tornando parte do problema. Em que sentido? Não ajuda. Aí sobrecarrega quem está lá. É o nobre que não quer colocar o pescoço. Não, Mas ele vai ser beneficiado pelo muro. O muro vai proteger a casa dele também. Por que ele não quer colocar o pescoço? Por que ele não quer ajudar? Se a casa dele, a família dele e ele próprio vai ser beneficiado. Vai fazer parte também, né? É isso aí, vamos deixar um pouquinho para ter. Oxe, daqui a pouco o pastor vai falar tudinho que ele vai pregar. Graças pastor, a Deus. Queremos só que o senhor fale um pouco com os jovens e com os adolescentes hoje. Sim. Porque muito deles não sabe o que é a fé. Sim. Não sabe o que é esse dom maravilhoso. Sim. Que edifica muitos, né? Vocês nasceram numa época em que tudo é visual, né? Tudo está ali, tudo é para ser visto, tudo é para ser pesquisado, né? Tudo você dá um Google, tudo você tem uma resposta. Rapidinho. Né? É um mundo maravilhoso dessa geração. E relacionar-se com Deus nem sempre ter todas as respostas. Nem sempre você vai ter tudo palpável. Relacionar-se com Deus, nem sempre o Google vai resolver. Nem sempre o computador, o celular ou o mundo que te cerca vai resolver. Só tem uma coisa: não há nada melhor do que Deus para a sua juventude. O homem mais sábio abaixo de Jesus que a terra conheceu foi Salomão. E ele disse, no livro de Eclesiastes, Eclesiastes é o livro da investigação da vida. E não é um cara que não tem nada investigando a vida. É um camarada que teve tudo investigando a vida. Depois de ter tudo, todo o prazer, Salomão hoje seria o cara que teria os melhores carros, os melhores aviões, as melhores casas, seria o cara assim, bilionário, trilionário, seria o cara mais rico do mundo, estaria na Forbes, estaria no topo. E ele faz uma investigação da vida em Eclesiastes. E a conclusão dele é, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Viver sem Deus é ter prazer hoje e tristeza eterna. Viver com Deus é ter fé hoje,
Alegria hoje, mas vida eterna e alegria eterna. O mundo só pode te dar o hoje. Deus pode te dar vida eterna. Então, um jovem, um adolescente inteligente, é só pesar. O que vale mais? Um dia de prazer e uma eternidade de condenação, ou uma vida com Cristo e uma eternidade de vida com Cristo? O que você vive com Cristo aqui na terra será potencializado lá na eternidade. Amém. Ele tem vida eterna para você. Só Jesus tem. Creia nele. Creia em Jesus. Ainda que todos os teus amigos, ainda que todos os teus colegas estejam dizendo para você que não vale a pena crer em Jesus, é mentira deles. Vale a pena crer em Jesus sim. Eu aceitei Jesus com 16 anos e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. E eu não me arrependo 1 milímetro. Eu me arrependo de não tê-lo aceitado antes. Eu gostaria de tê-lo aceitado antes, mas de tê-lo aceitado, não me arrependo. Jovens, lembrem-se do seu Criador. Nós estamos finalizando mais um podcast. O início de todos, o início de muitos. E hoje nós vamos dizer, fortalecendo a fé é tudo. Você jovem, você adolescente, que ainda não sentiu esse prazer de fortalecer sua fé, venha ouvir mais uns. Vamos ter vários aqui que vai falar um pouquinho da fé para você. Tem bastante. Tá bom? E vamos dizer que fortalecendo a fé, nós chegaremos ao céu. Amém? Aí. Obrigado pela presença do pastor Ângelo, Alegria, Amílio, Marcos. Que vocês se inscrevam, curte e principalmente compartilhe essa mensagem. Uma mensagem linda sobre a fé. Que o próximo vídeo vai ser maravilhoso. Tem gente de muita sabedoria, de muito conhecimento da palavra de Deus para edificar sua fé. Amém? Até o próximo programa. Fique ligado, fortalecendo a fé. Chegou.